Oi pessoal, bom dia. Nós estamos aqui para fazer mais uma LNT. Como vocês sabem, a LNT é o levantamento das necessidades de treinamento que nós temos mês a mês e é um item obrigatório. Todos nós temos a plataforma e a plataforma tem que ser acessada para que a gente possa concluir o treinamento e vocês geram um certificado e com isso nós ficaremos ok. Eu tô hoje aqui com a Noemi, nossa farmacêutica clínica, e ela veio nos abrilhantar, tá? Nós vamos falar um pouco de terapia medicamentosa e administração de medicamentos. Então, como eu sempre falo para vocês, eu não vou ficar pegando coisa da internet. Eu vou pegar coisas que acontecem no nosso dia a dia para que com essas falhas, esses eventos adversos, a gente consiga trabalhar e que isso nunca mais aconteça na nossa instituição. Então, um dos itens que ela pediu para eu realmente conversar com vocês, e é um item extremamente importante, ela faz as visitas no Boulevard, as visitas todos os dias nos andares, e com isso ela observa alguns itens a ser melhorado. Então, nós já conversamos, fizemos algumas pontuações, inclusive ela já até retornou na área e verificou o que ficou certinho, a pontuação que ela fez, os meninos acataram, que é uma questão mesmo de organização, né? Então, a gente vai falar sobre o posto de enfermagem e a sua organização, porque com isso a gente evita o quê? O erro na administração de medicamento, né? É uma coisa extremamente importante, porque a gente sabe, gente, que um medicamento sendo aplicado de forma errada, o indivíduo pode vir a óbito. Então, a gente tem aí a questão da organização clara, né, dos medicamentos e diluentes, dos soros e eletrólitos, né, facilitando a rápida identificação, diminuindo o risco de administrar o medicamento errado ou a diluição incorreta. A gente sabe que tem a água destilada, o cloretinho, que tem a questão da reconstituição, que tem a questão da rediluição, então a gente precisa estar orientado. Com isso a gente tem o que? A nossa receita de bolo, que nada mais é do que a prescrição médica. Os medicamentos, eles precisam estar prescritos de forma clara, como está aí, né? O paciente, ele não tem que sofrer um erro causado por nós, né? Nós temos que ter um entendimento da prescrição médica para que a gente possa o quê? Fortalecer, que o paciente se recupere de forma mais rápida, para que ele vá de alta com um mínimo de antibiótico. Quando a gente inicia às vezes o antibiótico é 3, 5, 10, 15, até 21 dias de antibiótico, por causa de falha terapêutica, que aconteceu por algum motivo, né? Então a gente precisa ter o entendimento disso. Então olha aí, a gente tem que manter uma bancada organizada, que vai evitar o quê? A confusão dos frascos, junto com as seringas, a gente vai prevenir erros de dosagem e de aplicação. Às vezes a gente chega no posto de enfermagem, tá aquele monte de saco de lote que às vezes nem foi recebido. E a gente tem um entendimento que antes de realizar a medicação a gente precisa receber o lote. E algumas vezes eu chego, vocês retiram as etiquetas do lote para depois dar o recebimento. Essa forma não está correta. Vocês sabem que a gente precisa fazer conferência físico a físico, com prescrição médica e medicamento. Então, uma bancada organizada, ela evita o quê? Erros de medicamento. Então, eu chego lá, tá aquele monte de coisa. E aí, às vezes, gente, a concentração, ela não é 100%. Se eu tô fazendo uma coisa aqui, a pessoa vem conversar comigo, eu posso me desconcentrar e, com isso, fazer a diluição de forma errada. Com isso, eu posso identificar de forma errada. E aí, a gente se pergunta, será que eu estou fazendo da forma correta? Tudo isso a gente tem que pensar na segurança do paciente, né? Então, a gente vem aí no segundo item, falando dessa questão de segurança. A disposição correta do medicamento injetável, ela vai minimizar o risco de trocas acidentais. Armazenar adequadamente os medicamentos de alto risco, como anestésicos, anticoagulantes, eletrólitos, e é essencial proteger os pacientes de erros que podem ter consequências graves e fatais. Então vejam aí, tudo isso é para a gente manter a questão da segurança do paciente que a gente tanto fala, que é uma coisa muito nova ainda no Brasil, a questão do núcleo de segurança do paciente. E também podemos falar aqui da prevenção de contaminação. A gente mantendo uma bancada muito limpa e organizada, a gente vai o quê? Diminuir o risco de contaminação desses medicamentos, dos materiais, como os equipamentos, seringa, agulha, né? Isso é crucial. Também um ambiente hospitalar, onde infecções podem ter efeitos sérios e a gente precisa estar utilizando os EPIs, que é uma coisa bem importante,
Vocês acham que não, mas a gente diluir medicamentos sem estar de calçado com luva, a gente pode gerar resistência à ação antimicrobiana. Então, vocês têm que ter esse entendimento. Ah, mas não precisa, não precisa. Não, realmente a gente precisa usar os equipamentos de proteção individual, não é para o paciente, é para a gente, para o nosso bem-estar, para a gente manter o quê? Né? Uma proteção. E aí eu sempre falo para vocês, a gente chega lá, faz a orientação, mas assim, a gente precisa fazer o correto. A outra questão também, equipamentos estéreis devem ser armazenados de forma adequada para garantir que permaneçam livres de contaminação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que a nossa bolsa de nutrição parenteral, né? Ela vem toda lacrada, a gente só vai manipular ela na hora que a gente for instalar. Então a gente tem que ter o cuidado, né? E aí